Pessoal, vamos começar nossa live de hoje. A Luana entrou. Hoje vamos trabalhar a inteligência artificial aplicada ao processo. Vamos lá, vamos aguardar o professor. Professor Henrique, hoje é a nossa conversa. Ó, chegou o professor Henrique. Olá, professor. Ô, professor, tudo bem? Tudo bem? Tranquilo. Legal hoje a nossa conversa. Ó, a Luana aqui, que é uma das autoras do livro, está aqui presente. A Luana? A Luana, que gravou o vídeo Ah, no Telegram. uhum. Aquela que gravou o vídeo. Não, maravilha. Se ela estiver me ouvindo aí, prazer em conhecê-la e obrigado pelo envio do texto. Texto muito bom, diga-se de passagem. Ela é muito uma menina, uma moça e uma professora muito boa, né? Henrique, então Sim. eu vou fazer uma apresentaçãozinha aqui bem simples, assim, para informal, não é simples, né? E depois eu acho que a gente vamos fazer uma conversa assim bem tranquila, sem, sem assim frescura, que nem a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, tá? Ah, com certeza. Ah, Sem problema nenhum. o Henrique, eu até errei no card, Henrique, eu te transformei em doutor, depois eu olhei melhor aqui, eu vi que tu é doutorando, né? Mas já tá bom que Isso. tu já fica, ah, já pula um degrau, né? Tu já pula Não, um mas já está degrau. acabando também. É coisa de 1 ano e meio também, já está terminando se tudo der certo. Ah, o Henrique, ele é doutorando em Direito Público, lá na UniCeub, ele é mestre, e ele também é professor do SENEC, da Faculdade SENEC, de Ciência e Tecnologia, campus Unai, Minas Gerais. Então, e ele é autor de diversas obras. Então, ele é uma pessoa com toda a qualificação para estar aqui hoje conversando conosco. E o assunto hoje que nos traz aqui, Henrique, é a obra essa que foi lançada sobre inteligência artificial, né? Sim. Essa é a nossa, é o objeto, assim, da nossa conversa. Então, o Henrique foi um dos coordenadores junto com o Jefferson, e quem era mais mesmo, Henrique? E Eu, o Joaquim Fortes. isso. Sobre a obra Inteligência Artificial aplicada ao processo de tomada de decisões. Henrique, nos conta um pouco, assim, vamos começar, acho que tu nos conta como é que tu idealizou essa obra sobre inteligência artificial, nos explica um pouco como é que tudo começou, e aí a gente inicia nosso bate-papo. Sim. Primeiramente, agradecendo o Felipe, o pessoal do Lotec Academy, pelo convite. Fico muito feliz por poder participar dessa conversa aqui com vocês. Como eu havia comentado com o Felipe antes da gente começar, no primeiro teste, para poder ver se a live estava tudo funcionando, foi a primeira vez que eu conheci o Felipe agora. E se tiver algum coautor aí que eu não conheço, muito obrigado pelo envio do seu texto, muito obrigado por ter acreditado no projeto. E falando um pouco mais do projeto, o projeto ele começou de uma maneira bastante, não vou falar para vocês despretensiosa, mas o projeto ele começou de uma ideia que eu tive quando eu estava frequentando uma disciplina do mestrado
só que eu estava cursando ela como aluno especial. Eu já estava no doutorado, mas eu fui fazê-la lá no Centro Universitário de Brasília como aluno especial. Foi a matéria do ministro Luiz Fux, que é a análise econômica do processo. E dentro do contexto da análise econômica do processo, eu pude perceber que vários temas de inteligência artificial eram permeados. A gente discutia algumas questões bastante importantes. Mas o que me chamou mais atenção, e depois eu fui começar a pesquisar, é que a inteligência artificial, na minha opinião, obviamente, ela é, sim, uma grande conquista da humanidade, mas a gente não pode abraçar isso com toda a força, como se ela fosse isenta de toda e qualquer crítica. E aí eu comecei a perceber, e uma coisa que me chamou muita atenção é que, na época, obviamente, ele não era ainda o presidente supremo, porque ele se tornou presidente agora, e ele já falava que assim que ele entrasse na presidência da Suprema Corte, ele já ia implementar esse serviço de uma maneira bastante aprofundada. Não esse serviço, mas essa metodologia no julgamento de uma maneira bastante aprofundada. E quando ele começou a falar disso, a impressão que eu tive no primeiro momento era muito mais para poder produzir mais decisões do que necessariamente produzir uma decisão com melhor qualidade. E aí eu comecei a pensar que, de uma certa maneira, a questão ética poderia ser um pouco prejudicada. E, ao ter toda essa curiosidade, eu comecei a estudar um pouco mais essa questão e comecei a descobrir que tem muita gente que discute as questões éticas envolvendo a aplicabilidade da inteligência artificial. E também, desde o ano passado, eu já vinha percebendo que os títulos que saíam de inteligência artificial ainda não eram muitos, mas alguns títulos, eles traziam já essa preocupação, essa questão da ética, essa questão da regulamentação, essa questão da juridicização desse processo. E, em contrapartida, muita gente também que aplaude a inteligência artificial, até colocando ela de uma maneira bastante perigosa, como se fosse o que vai salvar o problema do judiciário. E aí você tem aquelas correntes da análise econômica do direito, você tem as correntes que tem ali um meio termo, você tem uma corrente mais radical que refuta por completo os avanços tecnológicos. Eu acho que a gente não tem que demonizar, mas a gente tem que ir nessa linha mais regulatória. Inclusive, quando eu frequentava a disciplina dele, um dos autores do nosso livro, o professor Gilberto, ele não é da área jurídica, ele é um engenheiro de software. Ele foi lá fazer uma palestra para poder falar como é que a inteligência artificial já era implementada no Tribunal Superior do Trabalho. E uma coisa que me chamou muita atenção era que a situação envolvia muito mais a questão da produção da decisão do que necessariamente uma decisão de boa qualidade. E aí, inclusive, depois eu consegui contactá-lo e ele ofereceu um bom artigo aí para o nosso livro. E quando eu fui fazer o projeto, e aí depois o professor Jefferson ele me auxiliou nessa empreitada, a gente pôde ter uma visão melhor do que a gente pretendia com o nosso livro. Até que, para quem já comprou o livro, para quem produziu o livro também, e já deu uma olhada no sumário, ele é dividido por áreas. A gente tem a área de direito público, tem a de direito privado, de direito administrativo, de direito civil, de direito do consumidor. Então, é um livro bastante multidimensional, digamos assim. São várias visões a respeito da aplicabilidade da inteligência artificial, inclusive também na área trabalhista. E foi essa a expectativa que a gente teve durante todo esse período. E um texto que muito me chamou a atenção foi o da ministra Fátima Nancy Andrighi, porque quando ela enviou o texto, eu fiquei até um pouco surpreso, porque como ela é ministra do Superior Tribunal de Justiça, ela é uma pessoa que lida com uma grande quantidade de processos para poder julgar, ela já não tem essa visão tão entusiástica. Ela acha, sim, que é uma coisa muito boa para poder solucionar algumas questões importantes do Poder Judiciário, mas ela também aponta riscos dentro do estudo dela que ela fez para o nosso livro. Então, a gente pode perceber que, de uma certa maneira, o judiciário, digamos assim, ele tem sim uma simpatia pela inteligência artificial, só que existe a questão ética por trás. Eu acho que é fundamental dentro de todo esse contexto que a gente fala dessa questão da inserção da tecnologia no âmbito
do processo, por assim dizer. Daí veio essa proposta, inteligência artificial aplicada ao processo de tomada de De decisões, porque decisões. no direito, obviamente, a gente tem sim um ato de decisão. E é por isso que a gente tem que discutir essas questões, principalmente de acordo com a metodologia descrita pelos códigos de processo no país, que são ali as bases para que a gente possa falar a respeito da teoria da decisão, junto da inteligência artificial. Sim, eu acredito, bem, eu acho que a questão ética quando a gente fala de inteligência artificial é um dos pontos mais importantes, né? Porque eu acho que o processo judicial é um diálogo e é um diálogo que nós vamos inserir uma terceira pessoa e essa terceira pessoa que é a máquina que vai acabar que a gente vai acabar dialogando com algo que não é pessoa, né? Isso é estranho, porque não existia até então. Então, eu acho, me parece bem, já é uma realidade, mas eu acho que vai ser, no futuro ainda nós vamos ver muita coisa sobre a inteligência artificial. Só que o nosso grande problema que eu vejo assim, Henrique, é que a gente sabe como vai começar, a gente está vendo o começo, agora como vai terminar, que eu tenho curiosidade de saber, né? Como vai terminar tudo isso aí, até onde nós vamos, né? Eu estou me intrometendo aqui na conversa, mas é que eu gosto também do assunto, Henrique. Eu acho assim, ó, que o nosso problema hoje está relacionado a inteligência artificial, ela acaba com o diálogo, ela vai acabar com o diálogo. Nós vamos ter computadores tomando decisões e nós não sabemos quem é que vai controlar a inserção dos dados dentro do computador. Eu acho que isso é extremamente complicado, né? Me parece que a gente teria que ter um comitê de ética para ir soltando a inteligência artificial lentamente, assim, porque eu acho que não pode. O artigo que eu escrevi, eu acho que não pode ser como na França, que teve uma proibição total, mas também eu acho que não pode ser como aqui, sem controle, né? Eu não sei o que tu acha, Henrique, não sei qual é a tua opinião sobre isso. Não, assim, eu concordo plenamente com você e vou te dizer mais. Eu estava lendo um texto que eu achei muito interessante, que inclusive ele é a base do artigo que eu coloquei no livro, que é um texto do André Gutierrez. Salvo engano, o André Gutierrez, ele é o CEO da IBM aqui no Brasil. Assim, eu tenho até algumas reservas a respeito do texto dele, apesar do texto ser um texto brilhante, apesar do texto ser de uma precisão cirúrgica muito grande. Mas por que eu tenho ali a minha reserva? Eu tenho a minha reserva porque o Andrei Gutierrez, ele é da IBM. Então, por mais que ele tenha uma boa intenção, ele é a pessoa que está por trás de quem produz esse tipo de tecnologia. Então, de uma certa maneira, a gente consegue até enxergar alguns pontos de dominação. Porque uma questão que ele aborda que eu acho bastante interessante, que você acabou de tocar, é o seguinte, por exemplo, ele fala a respeito da criação de mecanismos para poder fazer auditorias em softwares de inteligência artificial. Mas apesar dele falar a respeito da possibilidade desses mecanismos de auditoria de softwares de inteligência artificial, ele reconhece que, às vezes, quem vai fazer auditoria não tem um conhecimento suficiente para poder auditar aquele software que está sendo submetido a uma fiscalização. E aí a gente tem um problema, porque se você tem uma tecnologia muito avançada, como é que você vai conseguir possibilitar aos auditores fazer uma fiscalização em cima daquilo que foi produzido pela empresa? E aí tem um detalhe muito importante.
a empresa que vai abrir o seu sistema para que o código possa ser fiscalizado, ela tem uma outra questão, que é a propriedade intelectual de quem produziu aquele software. Tem a questão também dos dados, dos clientes daquelas pessoas. E aí ele coloca lá um exemplo no texto dele que eu acho bastante interessante, mas para o direito eu acho que não vem ao caso. Porque lá no caso do exemplo que eu vou comentar aqui com vocês, eu acho que é um exemplo mais industrial, digamos assim. Não seria essa questão da produção de uma decisão. Ele dá um exemplo que ele fala que 97% das transações bancárias no mundo elas são realizadas por software de inteligência artificial da IBM. Então, como é que a IBM vai conseguir abrir o seu código para que auditores tenham acesso a essas informações a respeito dos dados ali contidos? Imagine, por exemplo, que um auditor vai fiscalizar o software de uma instituição financeira de respaldo, de grande renome, não só no país, mas no mundo inteiro, e de repente ele consegue decifrar algum código para poder quebrar o sigilo e ter acesso a essas informações. Tudo bem, é uma questão envolvendo o sistema financeiro, mas essa questão a gente tem que trazer também para o direito, porque se a gente for fazer uma pesquisa mais rebuscada hoje em dia, a gente vê que todos os tribunais, praticamente, de um jeito ou de outro, eles já estão desenvolvendo os sistemas de inteligência artificial para poder aplicar nos seus julgados. Só que uma coisa, por exemplo, é você pegar o famoso Victor do Supremo Tribunal Federal e compará-lo, por exemplo, com o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que é onde eu estou. Você pode ter certeza que teve muito mais investimento no Supremo Tribunal Federal do que aqui no Estado de Minas, que é o que acontece também, por exemplo, em outras regiões do país, como, por exemplo, a região norte. A gente tem um autor no livro, que foi, inclusive, meu colega da disciplina do ministro Luiz Fux, lá no Centro Universitário de Brasília. Ele era do Pará. Ele é do Pará, o Lucas Kizan. E ele falou uma coisa muito importante, que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região no Pará teve um problema no sistema, ele ficou praticamente 2 meses sem funcionar, por conta dessa questão da falta de recursos para poder reparar o sistema que havia falhado. Então, se a gente começar a depender só da tecnologia e não buscar outras alternativas, ou a gente fazer o investimento chegar de maneira mais equânime para a gente poder sanar esse tipo de problema, a gente vai sempre cair nessas situações. E olha que eu estou te falando, olha que eu estou comentando com vocês a respeito de uma corte federal, que tem investimento federal. Agora, imagina como é que são as cortes estaduais, porque a gente não pode, por exemplo, também comparar um Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que tem mais dinheiro, comparado, por exemplo, com o Tribunal de Justiça do Amazonas. E assim sucessivamente falando. A gente tem essas diferenças de investimento em todo esse sistema. E diga-se de passagem também, por mais que essa tecnologia está chegando nos tribunais, a gente não tem um padrão de procedimento. Às vezes, um determinado tipo de software trabalha com uma tecnologia que é um pouco diferente da de outro estado. E aí que começa a questão da problemática. Como é que isso vai chegar, como é que isso vai ser decidido e de que maneira que a gente pode pensar o futuro, digamos assim, da decisão judicial em todas as áreas do direito. E aí eu estou falando para os senhores em todas as áreas mesmo, principalmente nas áreas que demandam mais questões éticas, que é a área criminal, por exemplo. Então, temos que tomar um cuidado, a gente tem que ter cada vez mais comissões para poder fazer auditorias em questões éticas envolvendo a implementação e a criação dos sistemas de inteligência artificial hoje no nosso país. Sim, a Luciana, a professora Luciana Arnaldi, que é a diretora da Lotec, ela fala da proteção do segredo industrial versus o devido processo legal, né? Sim. De que maneira nós vamos auditar as pessoas que colocaram os dados dentro do sistema? Acho que essa vai ser a grande... eu acho que ainda, eu não sei se eu estou por fora, assim, mas eu acho que hoje a gente não tem inteligência artificial forte ainda, não sei, Henrique. Modelos de inteligência artificial forte para tomar decisão sem a participação humana, né? Eu não sei se tem ainda, os tribunais estão desenvolvendo as inteligências, então eu não sei se
A gente já tem, mas no momento, mas nós vamos ter, eu acho. E é ali que eu acho que quando for desenvolvida uma inteligência artificial muito forte, assim, que ela comece a se retroalimentar e tomar decisões autônomas, mas não sei, acho que eu não, tu que tá estudando mais o assunto, tá vendo na prática, eu não sei que padrão nós temos de inteligência artificial hoje. Qual é o melhor Bom, assim, modelo, tu acha? O melhor, o STJ tem, o STF e o Victor ainda não está implementado, né? na verdade é o seguinte, o Victor, de acordo com o relatório da ministra Carmen Lúcia, quando ela estava na presidência do Supremo, em 2018 eles já começaram a implementar. O projeto Sócrates do STJ também já está em franca expansão. Acredito que esses são os dois mais avançados que a gente tem hoje no país. Só que, de qualquer maneira, a gente tem que analisar que, quando a gente fala a respeito da questão da inteligência artificial, existe a questão da linguagem. Uma coisa que eu até cheguei a comentar com o professor ministro, o Luiz Fux, na época que ele estava colocando a questão para a gente poder debater em sala de aula, é exatamente essa. Eu falei assim, professor, como é que a gente pode acreditar, por exemplo, que um algoritmo desenvolvido por uma pessoa que tem formação em engenharia, ela vai conseguir traduzir toda a questão do processo de tomada de decisões previsto, por exemplo, no Código de Processo Civil? Porque, para algumas questões, eu até acredito que a gente pode pensar que a inteligência artificial ela pode trabalhar num processo digamos assim, num processo mais industrial, de produção da decisão mesmo. Como, por exemplo, se a gente for pensar em questões envolvendo, muita gente fala, execução fiscal. Mas, em contrapartida, existem algumas questões envolvendo a própria execução fiscal que elas demandam, por exemplo, um maior controle ético, como aquela questão envolvendo a fraude de execução. Então, são várias questões que a gente tem que analisar para a gente não querer padronizar tudo de uma certa maneira, para a gente poder engessar o sistema. Porque eu vejo processualistas dizendo a respeito do sistema de precedentes de uma forma muito entusiasmada. Eu acho que o sistema de precedentes ele pode funcionar no Brasil, mas o precedente, para ele poder funcionar no Brasil, ele tem que ser feito de uma maneira, digamos assim, totalmente ética, debatendo todas as questões previstas nos casos que forem submetidos às Cortes Supremas. Só que o problema é que, às vezes, quando a gente se depara com algumas decisões que são emanadas no sistema do julgamento de repetitivo, a gente vê que existem alguns furos, algumas questões que mereceriam uma melhor discussão. Agora, se a gente for delegar tudo isso daí para a máquina, aí a gente tem que analisar uma coisa muito interessante, que é a questão do Big Data. Porque para a máquina poder melhor decidir, ela tem que ter mais informação, ela tem que ter mais dados. E aí é que entra a questão da alimentação desses dados. Porque o que acontece? O dado por si só, ele tem natureza objetiva, mas a depender do modo como esse dado vai entrar no sistema, por exemplo, do machine learning, ele pode entrar de maneira enviesada, de maneira viciada. E aí é que a máquina pode reproduzir decisões discriminatórias, decisões desiguais, e a gente volta naquele velho problema de sempre. A questão ética que tanto preocupa o mundo jurídico. E tu sabe que o pessoal fala, foi bom tu ter tocado nesse assunto, que tem o exemplo aquele dos Estados Unidos, né, da aplicação da pena, mas o que o pessoal fala é que o problema não está na máquina, né? O problema está em quem bota os dados na máquina e são as pessoas que colocam os dados que são enviesados, né? Acho que Exato. é esse o problema. Só que quem é que controla, né? A pessoa que está inserindo os dados vai enviesar a máquina. E é uma equação bem complicada. Mas eu acho que aqui no Brasil eu não tenho visto ainda essa independência. Eu acho que a inteligência artificial, para atos específicos, assim, durante o andamento do processo, eles vão ter uma utilidade tremenda. Agora, para tomar decisão,
decidir, eu não sei se nós vamos chegar, quer dizer, eu não sei não, nós vamos chegar, mas eu espero que tenha uma barreira muito forte, assim, por causa que é muito perigoso se nós ficarmos só pensando na performance do Poder Judiciário e esquecermos um pouco da questão ética, humana, da relação que tem que existir entre as pessoas, a gente acaba com o direito. Eu acho que termina o direito se a gente transformar o processo numa maquinização assim completa, não sei. Tem que pensar bem. Uhum. Uma questão que eu queria colocar, Felipe, com base nessa abordagem que você acabou de fazer, é a seguinte. Vou te falar pelo meu programa de pós-graduação, mas eu Sim, acredito que ele não muda muito. O que eu acredito possa estar completamente enganado, mas gostaria da participação dos demais. Mas acredito eu que essa discussão que eu vou tratar com vocês agora, ela não muda muito, por exemplo, nos demais programas de pós-graduação no Brasil, que é a questão do ativismo judicial. Quando a gente fala a respeito do ativismo judicial, acredito eu que tem várias pessoas que são entusiastas, mas também tem as pessoas que sempre são com o pé atrás por conta da questão da legalidade, por conta da questão até de uma ideia positivista. No programa do Centro Universidade de Brasília, do CEUB, eu vejo que é muito criticado a questão do positivismo metodológico, do positivismo científico. Ele é muito criticado. E, normalmente, as críticas que se fazem ao positivismo como um todo são críticas pós-positivistas, são críticas pós-positivistas na matriz neoconstitucionalista. E aí a sim, gente sempre tenta ficar achando um equilíbrio, um ponto de meio termo, para a gente poder não ser só positivista e também não ser só neoconstitucionalista, ser só pós-positivismo, criticar decisões do Supremo por conta desse avanço da jurisdição constitucional, entre outras questões. Enfim, por que eu estou colocando essa questão para a gente poder analisar? Porque se de repente a gente começar a ficar entusiasmado demais, deixando de analisar questões éticas, deixando de fazer auditorias mais aprofundadas a respeito dos riscos da crescente inserção da inteligência artificial no processo de tomada de decisões do universo jurídico, a gente corre um grande risco de voltar a ser um sistema totalmente positivista. Porque se você está alimentando a máquina com determinado tipo de dados, aquele dado para a máquina não consegue, por exemplo, ou melhor, aquele dado que entra na máquina será interpretado por ela de uma determinada maneira. Mas a máquina, por exemplo, ela não tem a capacidade ainda, porque pode acontecer que futuramente ela desenvolva essa capacidade, ela não tem essa capacidade ainda de analisar onde foi colocado ou não o valor na tomada de uma decisão, porque ela vai analisar a questão para poder decidir com base nos dados que são fornecidos a ela. E quando a gente começa a fornecer esse padrão de dados, a gente pode correr um risco, a partir do momento que ela já está totalmente cheia de dados, que ela já começou a decifrar os padrões decisórios, ela começar a repetir esse comportamento, e ao repetir esse comportamento, a gente pode fazer uma regressão ao sistema positivista. Eu não sim, estou querendo eu dizer que o concordo. sistema positivista ele é totalmente defeituoso, não estou querendo dizer isso. Mas o positivismo, na sua acepção mais pura para a nossa realidade hoje, da sociedade da digitação, da digitação, eu acho que ele não convém muito por conta dessas mudanças que a gente tem. E só fazendo um breve comentário a respeito disso. Por exemplo, se a gente for fazer uma comparação do Código Civil com o Código de Processo Civil, o atual, e nem dá para falar mais que ele é novo, porque já são aí quase 5 anos da vigência dele, o Código de Processo Civil atual, ele bebe muito no Código Civil no que diz respeito à crescente inserção das cláusulas gerais, onde você Sim, começa a dar uma abertura maior ao intérprete do direito para que ele possa valorar mais os comportamentos. Até que quando a gente começa a falar das importações do Código de Processo Civil com relação ao Código Civil, como, por exemplo, o princípio da boa-fé objetiva,
a gente até acha difícil de vislumbrar alguma diferença quando a gente estuda no direito civil e quando a gente estuda no processo civil. Mas a gente sempre chega a um denominador comum. Ali, a gente tem uma norma de textura aberta. E a Sim. norma de textura aberta, ela permite a gente fazer valoração de comportamentos para que possa acompanhar a sociedade na sua dinâmica, digamos assim. Então, esse é um problema que a inteligência artificial ela tem que enfrentar para a gente não poder fazer uma regressão a um positivismo na sua acepção mais pura, uma acepção muito pragmática. É aí que a gente tem que pensar. A Black de Mello, acho que ela é tua aluna, ela falou: estamos perdidos. Eu acho que o que tu falou, a gente pode pensar, porque interpretar é tirar o significado das palavras, né? Interpretar é a gente tira o significado e as palavras elas têm uma palavra, a gente pode ter diversos significados de uma palavra só. Pega boa fé, até o termo família a gente pode usar em diversas situações diferentes, né? Eu acho que tu tem inteira razão, porque no momento que nós vamos botar um significado, que é o que tu diz, né? Quem vai colocar lá vai colocar um significado do termo família. Por exemplo, tu coloca lá: família é a união entre homem e mulher. Aquilo está engessado. Não atualiza com o passar do tempo, né? É isso que tem que ser medido na hora que vai colocar criar os mecanismos esses de tomada de decisão, porque aí tu não atualiza mais o direito, né? Ele fica lá, o judiciário pensando na performance de terminar o processo o mais rápido possível, com um significado só, e o direito morto do outro lado, né? Sei, acho que esse é uma das questões. Mas tu acha que no meu ponto de vista, se um dia for tomado, se um dia for aplicada a inteligência artificial, ela vai ser aplicada naqueles processos que são repetitivos, tu não acha? Processo repetitivo que é só matéria de direitos, não em questões maiores, assim, aquelas matérias que juro de 12%, sei lá, uma coisa assim, ação previdenciária revisional, aí bota lá a máquina e vai saindo tipo um xerox, assim, as decisões são, não sei se... Não, entendi. Não, eu concordo. O que eu acho é o seguinte: a gente vai conseguir colher muitos bons frutos a respeito da questão da inserção da tecnologia. Mas a gente nunca pode perder de vista, na minha opinião, é claro, que para poder construir essa máquina de produção de decisão, a gente nunca pode esquecer a questão ética. Porque se a gente for analisar, o serviço, ele é maravilhoso, maravilhoso. Mas a gente tem que analisar também uma outra coisa. Como é que esse serviço chega lá para o jurisdicionado? E a gente sabe, infelizmente, que a maioria no Brasil é pobre. É pessoa que depende de defensoria pública, de uma assistência judiciária de uma faculdade. Às vezes a faculdade até nem consegue prestar a assessoria em determinadas áreas por conta da própria direção. Então a gente tem que pensar também como é que isso daí chega para essa turma, porque a turma do jurisdicionado, o jurisdicionado como um todo, é a pessoa, é o produto final, é onde chega a decisão. E aí a gente tem que ter uma qualidade para a gente poder produzir a melhor decisão possível, ainda que seja através da máquina, mas sem querer, melhor, mas sem esquecer a questão ética, a questão humana por trás disso, para que a gente evite o cometimento de injustiças. Óbvio, a gente sabe que no Brasil a gente tem um grande problema. Muita gente entra no judiciário para poder se aventurar, para poder achar que tem alguma coisa. Mas a gente não pode pegar isso de base para a gente poder criar uma máquina que vai simplesmente produzir uma decisão para poder engessar o sistema. Até mesmo porque, com todo respeito e a devida vênia, se a gente for analisar a questão das decisões do Supremo Tribunal Federal, cada dia você tem a mudança de parâmetro de entendimento, por conta dessa questão que a gente tem muito séria nas decisões das turmas.
Então, até isso tem que ser levado em consideração para a gente produzir um precedente com a melhor qualidade possível. Estou vendo aqui que a Aline coloca a questão da demanda repetitiva e da repercussão geral. Então, esse é o momento para a gente poder se debruçar cada vez mais a respeito de quais critérios estão sendo escolhidos, estão sendo utilizados para produzir uma decisão que vai ter esse efeito vinculante para todos os demais órgãos do judiciário do país e também para a administração pública, como manda, salvo engano, o artigo 103 da Constituição Federal. Então, essas questões elas não podem deixar de ser debatidas, porque eu vejo com a devida vênia e com respeito a todos os colegas, principalmente os colegas que eu tenho mais contato em Brasília. São muito entusiasmados, mas não fazem a questão do filtro ético, não fazem questionamentos a respeito do filtro ético. Inclusive, vou até citar um exemplo aqui para os senhores, porque inteligência artificial é uma tecnologia de ponta, é caro. Então, não é todo mundo que tem acesso a isso. Qual é o exemplo que eu gostaria de citar? O exemplo é o seguinte, eu vejo muita gente lá falando, existe lá o Watson da IBM, que faz um diagnóstico de câncer com 100% de acerto, que é uma maravilha. Mas aí eu pergunto, quantas pessoas no mundo conseguem pagar a consulta, digamos assim, do Watson? Quantas pessoas no mundo conseguem ter o acesso ao Watson para poder ter um diagnóstico? Tudo bem que essa tecnologia está sendo desenvolvida agora, ela vai passar por um processo de produção de massa, vai baratear e vai ter toda essa questão que a gente está cansado de saber até chegar na vida do consumidor. Mas nem por isso a gente pode abdicar do elemento humano. Até mesmo porque o sistema do Watson ele não foi feito só por pessoas ligadas à área de engenharia. Tem ali a mão do médico para poder colocar os dados para a produção daquilo que seria o melhor diagnóstico possível. Então, a gente também tem que começar a se atentar para esse detalhe no universo jurídico. Uma questão muito importante que eu lembro do professor Inocêncio, para quem não conhece, ex-procurador-geral da República, um dos melhores hermeneutas do Brasil em matéria de direito constitucional e filosofia do direito, ele fala uma coisa que eu acho essencial, que é o seguinte, o seu limite de mundo é o seu limite de linguagem. Só que, às vezes, a gente não tem uma linguagem única que consiga alcançar todo e qualquer domínio da ciência. E aí a gente tem que começar a pensar isso também para poder analisar da seguinte maneira. Será que, por exemplo, a linguagem do software ela é tão eficiente assim que ela consiga abarcar todas e quaisquer situações que possam aparecer diante das questões éticas que no direito nos são apresentadas todos os dias? Não sei, eu tenho as minhas dúvidas. Eu tenho as minhas dúvidas mesmo a respeito disso. Pode ser que daqui a alguns anos, com o apuramento da máquina, o melhoramento da tecnologia dela, isso tudo pode vir a acontecer. Mas, no primeiro momento, eu acho que a gente não pode ser tão entusiasmado com isso. Até mesmo porque, a depender do tipo de novidade que a gente vai comprar, pode dar um problema lá na frente e aí a gente não teria como resolver essas situações. Porque isso, torna a dizer, envolve uma questão ético-humanista muito grande que a gente tem que estar atento a todo e qualquer momento. Tu falou em algo que eu também penso e eu reflito sobre isso. O que vai acontecer é que os escritórios, nós vamos ter uma desigualdade nos processos, porque os escritórios maiores, eles estão contratando softwares de inteligência artificial e tem outros escritórios que não estão contratando. O escritório hoje que não contratar, ele não consegue, porque o robô ele monta a petição, ele tem a capacidade de interpretar aquela decisão, de construir uma decisão de forma bem mais correta. Ele lê a decisão e depois, a partir daquela leitura, ele coloca ali na peça. Então ele consegue construir algo que o ser humano dificilmente conseguiria. O escritório que faz isso e o escritório que não faz isso vai ter problema no futuro e vai ser as pessoas... nós vamos ter uma desigualdade
muito grande na hora de trabalhar dentro do Poder Judiciário. E eu concordo assim, com tudo que tu está falando, eu acho que a OAB deixa muito frouxo os escritórios com o poder de criar os seus softwares de inteligência artificial sem falar nada, assim, não tem assim, para mim, se eu fosse coordenar, eu ia fazer o software de inteligência artificial sair lá de dentro da OAB e da OAB, aí a OAB fiscaliza se está correto e deixa entrar para o mercado. Não o mercado inserir o projeto dentro do escritório e depois vai criar uma desigualdade, uma falta, não sei, é bem complicado, assim, isso. Felipe, só te interrompendo um minuto, olha só, para você ver o tanto que essa questão é interessante. Há 2 semanas atrás, eu curso uma matéria no doutorado do CEUP, que ela se chama assim, Sistemas Contemporâneos de Direito Administrativo. E os professores é o professor Paulo Carmona e o Sandro Desan. O Sandro Desan está com a gente no livro, contribuiu com um bom artigo, um excelente artigo para o nosso livro. E o Paulo, ele é juiz no Distrito Federal. E aí, numa conversa dentro da nossa sala de aula, eu comentei a respeito dessa questão da inteligência artificial. Ele pegou e disse para a gente o seguinte, você não faz ideia o tanto que isso está sendo cada vez mais presente na advocacia em Brasília. Eu tenho me deparado com petições que ela consegue demonstrar qual foi o meu padrão de decisão em determinadas questões, para poder demonstrar onde eu tive uma coerência e onde eu não fui, onde eu tive uma certa coerência e onde eu fui supostamente incoerente. Aí ele estava dando lá um exemplo, salvo engano, de um mandado de segurança impetrado na área da saúde, em que o advogado ele conseguiu falar, no caso tal o senhor decidiu assim, no outro caso o senhor decidiu assim, e nesse caso o senhor decidiu diferente. Porém, o meu caso se enquadra no caso 1 e 2. Então, por favor, me dê a decisão com base no 1 e 2. E ele conseguiu perceber que a resposta foi muito rápida, que a resposta ela conseguiu demonstrar onde estavam ali, digamos assim, os furos dos posicionamentos dele nas decisões. E aí ele falou o seguinte, eu estou assustado com as respostas que os advogados têm dado às minhas decisões. Para você ver que existem, sim, já há muito tempo, vários escritórios de advocacia utilizando a tecnologia, não sei se de forma aberta ou de forma velada, mas utilizando essa tecnologia para poder exatamente robustecer, digamos assim, a qualidade da sua advocacia. E aí uma coisa é se pensar, onde é que entra o elemento ético, onde é que não entra, como é que funciona isso, alguém está controlando, como é que também eles conseguem furar, digamos assim, alguns filtros de admissibilidade quando a gente fala a respeito de recursos. Eu já vi muito colega dizendo o seguinte, eu vou recorrer desse jeito, mas eu não posso utilizar essas expressões, porque se eu utilizar essas expressões, essa expressão aqui, ela não passa no robozinho do STJ no filtro do juiz de admissibilidade. Essa aí eu nunca tinha ouvido falar. Isso é estratégia. Só que para isso o STJ tem que deixar aberto quais as palavras o robô dele usa para fazer análise. É interessante essa tua colocação. Tem que deixar aberto, tem que mostrar por que o robô dele utiliza aquela expressão, qual foi o critério utilizado pelo projeto Sócrates para poder evitar de não julgar o recurso. Então a gente tem que estar de olho, porque a gente analisa o Código de Processo Civil e eu, particularmente, eu gosto muito dele, da engenharia, digamos assim, para poder fazer a construção do precedente de caráter vinculante. Mas a gente não pode deixar de lado o elemento humano na construção dele. E isso é muito importante para a gente poder evitar de cair nesses filtros. Porque se a gente começar a pensar que só porque temos aí milhões e milhões de processos, que tudo deve ser decidido numa cartada só, pode ter certeza que a gente não vai julgar da melhor maneira. Pelo contrário, a gente vai cometer muito mais injustiça do que justiça. Essa é a minha visão a respeito dessas questões.
E não sei se tu acompanhou, mas uma das razões da França não ter permitido a predição dos precedentes, né, ter proibido e até criminalizado, foi por isso, né? Porque no momento em que tu permite a predição, os juízes vão ficar, tu vai emparedar o juiz, porque o juiz tu vai dizer assim para ele, ó, tu julgou assim, nesse processo, nesse, tu tem que julgar o meu da mesma maneira. Como é que tu não vai julgar o meu? O meu se enquadra exatamente no caso anterior, a pessoa, e tu mostra por A mais B, coisa que o ser humano seria impossível ler todas as decisões dele e mostrar que elas estão, que o meu caso se enquadra perfeitamente naqueles outros, né? E tu acaba, e com isso tu deixa o juiz emparedado. Como é que ele vai julgar o meu caso diferente dos demais? Interessante, né? Esse exemplo que tu colocou é bem rico, né? Muito legal esse exemplo que tu colocaste agora do caso lá em Brasília do juiz, o advogado ter mostrado. Eu faço doutorado na PUC ali, na PUC aqui do Rio Grande do Sul em processo, e aqui a gente estuda inteligência artificial. E eu sou advogado público, né? Na AGU tem também inteligência artificial, mas os meus colegas ali do doutorado, ao trabalham em escritório grande, ou são donos, eles têm um que lê os recursos para saber se precisa de embargo de declaração, para subir recurso especial extraordinário. Tem o investimento assim está sendo bem grande nessa área. Henrique, vamos então, já que a gente está indo mais para o fim agora, Henrique, então, qual é a editora do livro, Henrique? Vamos fazer um comercial do livro. É. Pessoal, o livro ele saiu publicado pela editora De Plácido, é uma editora de Belo Horizonte, do estado de Minas Gerais. Ele está saindo da pré-venda hoje e amanhã. Ele já passa a entrar definitivamente no catálogo. O livro ele está R$ 129,00, mas tem o cupom de desconto. Leia em casa. Ele dá 30% de desconto. O livro, se você for fazer pela encomenda PAC, ele vai sair por R$ 106,00. Eu já fiz até essa experiência com relação a colegas de outros estados que compraram o livro. E o que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte, como eu estava comentando com o Felipe aqui no início da nossa apresentação. Ele não é um livro só para poder aplaudir a inteligência artificial. Ele é um livro que tem críticas, ele é um livro que tem aplausos, ele é um livro que a gente conseguiu englobar quase todas as grandes áreas do direito, direito público, direito privado, direito previdenciário, administrativo, direito internacional, direito de proteção de dados, direito do consumidor. E a gente tem também alguns artigos, não são muitos, mas acredito eu que a gente tem 1 ou 2 artigos da área da tecnologia, que é o do professor Gilberto, e o outro autor, eu não vou me recordar, mas a gente tem 2 artigos da área da tecnologia explicando como é que essa tecnologia foi desenvolvida, qual é o impacto dela, como é que ela pode ser implementada, fala a respeito do sistema analítico, do sistema do machine learning, que trata da questão do deep machine learning. Então, é um livro excelente. Não foi porque eu coordenei, mas é um livro bastante interessante. Se você está fazendo pós-graduação, acredito eu que você consiga aproveitá-lo em vários estudos que você esteja fazendo. E se você não faz pós-graduação, faz direito, ou se você é professor, acredito que é uma visão diferente de tudo aquilo que você já tem estudado nos últimos anos. Então, nesse ponto aí, acredito que seria um bom investimento. Se vocês puderem dar uma ajuda, agradeço a todos do fundo do coração. E amanhã no grupo do Telegram da Lotec, tá, o link do Telegram está na bio da Lotec. Nós vamos fazer um sorteio e um debate escrito, naturalmente, sobre o livro. Então, quem quiser tentar a sorte lá. E aí eu vou colocar o link amanhã, Henrique, também lá dentro do Telegram do desconto, já com o cupom de desconto, e as pessoas que quiserem já compram dali. Eu acho que fica mais fácil, né? Então a gente vai abrir amanhã o debate para o pessoal que tem curiosidade
que não pôde participar hoje. E também as nossas lives ficam gravadas, vão para o YouTube. Depois eu te mando o link para divulgar. Eu acho que a nossa conversa aqui foi bem agradável, assim, acho que foi produtiva. Eu tenho estudado e eu mesmo me empolguei aqui conversando sobre os assuntos. Então, assim, Henrique, eu quero agradecer enormemente assim, a tua presença, a tua disponibilidade. Quero te pôr à disposição a Lotec para quando tu quiseres fazer qualquer projeto. Fica o convite. Até a próxima, Henrique. Então eu vou ressaltar de novo, amanhã tem o sorteio lá às 18 horas, vai ter o sorteio lá no grupo da Lotec sobre o livro de inteligência artificial. Entrem lá no grupo que nós vamos fazer o debate e o sorteio vai se dar da seguinte maneira, professor Henrique. O senhor vai escolher um número e aí a primeira pessoa lá que colocar o númerozinho lá na conversa, então tu que vai ser a inteligência artificial, não sei, a Big Data. As pessoas vão colocando, aí depois tu anuncia quem é que foi o primeiro que inseriu o número certo. Então, obrigado, Henrique. Não sei se tu queres falar mais alguma coisa. Não, eu só encerrando, mais uma vez, te agradeço demais aí pelo convite, te agradeço muito também por você ter acreditado no nosso projeto há 4 meses atrás e ter contribuído com 2 belíssimos artigos, o livro, mais uma propaganda dele. Eu estava esqueci de dizer, tem também a divisão do direito penal. A gente tem 4 artigos importantes lá do direito penal, falando a respeito da aplicabilidade da inteligência artificial no direito penal, da jurimetria, do lawfare, que foi escrito pela Aline Seabra. A gente tem muita coisa interessante. Inclusive, se você tiver a curiosidade, entra lá no site da editora The Place, clica lá no livro, que ele tem um sumário. Ele tem um sumário dos artigos, ele tem os temas, os títulos, quem escreveu, a titulação dos autores, e você vai ter uma ideia melhor do livro. E aí fica a dica para vocês. E outra coisa, a gente tem 2 contribuições internacionais. A gente tem o artigo do professor Antônio Henrique Pérez Lune, da Universidade de Salamanca, e a gente tem também o artigo da professora Alessandra Silveira, da Universidade de Oninho, de Portugal. Todos eles tratando a respeito da inteligência artificial em seus países de origem. E uma coisa também que eu esqueci de comentar, professor Felipe, é o seguinte, o livro, ele não é um livro panelinha no seguinte sentido, só autores de um determinado estado. O nosso grande orgulho a respeito desse livro é que a gente tem autores da região norte, autores da região nordeste, autores da região sudeste, da região centro-oeste, muito bem representado pelo pessoal de Anápolis, e temos também autores da região sul, como o professor Felipe, como o professor Rafael, o professor Marco Jobim, entre outros. Então, é um livro bem, digamos assim, bem democrático. A gente não tem só a visão do Sudeste, a gente tem a visão de todas as áreas do país, como a inteligência artificial tem impactado nessas regiões. Tá certo? Esse aí é a lembrança. O professor Jefferson falou, o Antônio Henrique Pérez Lunho, da Universidade de Sevilha. Está lá com a gente. Salvo engano, é o primeiro artigo do livro. Muito obrigado, Henrique. Então, fica o convite amanhã para o nosso debate lá no Telegram e talvez outros eventos que a gente possa fazer. Um abraço a todos, bom final do dia, boa aula, que eu sei que tem aula depois, Henrique. Sim, certinho. Tchau, tchau. Pessoal, muito obrigado. Se tiver algum autor aí, se sinta muito agradecido por mim pela contribuição. Um grande abraço a todos. E espero a gente poder fazer um outro evento mais adiante, principalmente quando acabar a pandemia, para a gente poder se conhecer pessoalmente. Beleza? Tá bem. Tchau, tchau. Até mais. Até mais.